Estou passando aqui para dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil Assessoria faz com que você antecipe o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que está lá depositado parado. Você precisa de um dinheiro para antecipar, de repente, uma prestação de um carro, dar entrada num apartamento ou mesmo pagar uma conta. Entre em contato com a assessoria da Mais Ágil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link que você vai direto para eles, ou então o telefone que está passando aí nessa tarja. É simples, é rápido, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana. Não perca o contato com a Mais Ágil, porque ela vai ajudar a você a ter aquele dinheiro que às vezes é necessário em certos momentos e está lá, guardado à toa, sem que você use. Mais Ágil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Que vitória! Que virada! O Vasco sai na frente nos confrontos pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense nesse primeiro jogo aqui em São Januário. Nesse Bom Dia Gigante vamos falar muito sobre a partida, logicamente alguns personagens importantes e principalmente já projetar ao próximo jogo que será pelo Campeonato Brasileiro no domingo. Todos os detalhes aqui nesse Bom Dia Gigante, que é um oferecimento da 1xBet. A 1xBet é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, a maior plataforma para apostas esportivas do planeta. Você que ainda não conhece a 1xBet, faz o seguinte, se inscreve aqui embaixo, vai ter um primeiro link fixado, você clica, faz o seu cadastro e coloca a palavra promocional Vascaínos. Você vai ter a sua primeira aposta dobrada e um bônus de R$3.000 para apostar com a 1xBet. 1xBet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E agora, solta a vinheta! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa sexta-feira ainda mais animada, depois do que aconteceu aqui em São Januário. Estou gravando esse Bom Dia Gigante na sala de imprensa Chico Anísio, aqui em São Januário, onde o Vasco derrotou o Atlético Paranaense por 2-1. E por isso eu peço para você logo de cara fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal, acionar o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo que é importante e é de graça. E compartilhe, copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E como eu disse, o Vasco jogando ontem aqui em São Januário derrotou o Atlético Paranaense de virada, mais uma, por 2-1 no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Sai na frente o Vasco, joga pelo empate no jogo da volta e vamos trazer detalhes importantes aqui nesse Bom Dia Gigante. Você está vendo fotos da partida aí na tela, em que o Vasco não teve o primeiro tempo um pouco moroso, saiu atrás, o Atlético Paranaense saiu na frente com um gol e a defesa do Vasco acabou vacilando. O Atlético fez 1-0 através do volante Christian, e aí no segundo tempo, de algumas mudanças que foram feitas, o Vasco conseguiu a vitória, a virada do Vasco. O primeiro gol, num lance em que o novo atacante do Vasco, o estreante chileno Jean, fez um cruzamento, o Ryan de peito ofereceu para o Puma Rodrigues acertar um petardo de perna direita, empatando a partida em 1-1. Logo na sequência, o Vasco também conseguiu um segundo gol, um belo gol através do Hugo Moura, que fez o segundo gol do Vasco. Vasco 2, Atlético Paranaense 1. O Vasco sai na frente no confronto pela Copa do Brasil. E quem esteve na sala de imprensa conversando com o técnico Rafael Paiva após a partida é ele, Joel Silva, que vai trazer todos os detalhes. E aí, Joel, conta pra gente. Alô, Emerson Rocha, um abraço para você e para toda a galera ligada neste Bom Dia Gigante. Falo aqui de São Januário, mais uma vez após uma vitória do Vasco de virada contra o Atlético Paranaense. Mas o jogo dessa vez foi pela Copa do Brasil. O Vasco venceu por 2-1 na noite de ontem e deu aí um passo importante para a classificação para a semifinal da competição nacional. Os gols foram marcados por Puma Rodrigues e pelo Hugo Moura, né? A lei do ex entrando em vigor aqui em São Januário na vitória cruzmaltina. O Atlético Paranaense saiu na frente com o Christian, ainda no primeiro tempo. Roteiro igualzinho do jogo de segunda-feira, também vencido pelo Vasco. E o técnico Rafael Paiva destacou a importância, o tamanho dessa vitória para o jogo do dia 11 de setembro, quarta-feira, lá na Liga Arena, na Arena da Baixada, em Curitiba. E o treinador também aproveitou para falar sobre o planejamento do jogo contra o Vitória, domingo no Barradão. Será que vai poupar? Será que vai mesclar o time? Com a palavra, o treinador. Dificílimo jogar lá, né? Muito difícil,
jogar num sintético como é lá, a bola fica muito rápida, até você ajustar o tempo, por mais que a gente já tenha jogado lá, no momento do jogo é diferente, a gente sente o início do jogo. O início do jogo deles é muito forte lá, então a gente sabe que vai ser um jogo dificílimo e é uma boa vantagem, né? Mas ela é muito aberta ainda. Para mim o jogo está muito aberto, a gente tem que estar extremamente concentrado. É uma vantagem que é a mínima possível, né? A gente tem consciência disso, mas a gente tem que estar muito concentrado pro jogo de lá. A gente vai ter que trabalhar muito, batalhar muito no jogo, tentar jogar também, porque se a gente for lá para defender, a gente sabe que eles são muito fortes, eles atacam muito e, enfim, a gente vai ter que estar muito focado. Então, para nós o jogo está muito aberto, a gente tem noção disso, é uma vantagem mínima. A gente tem que estar muito focado para fazer um grande jogo lá, para a gente chegar entre os 4 na Copa do Brasil. A respeito do jogo do Vitória, a gente ainda não definiu o plano ali. Era fundamental esperar o jogo acabar para ver o contexto do jogo. A intensidade, a gente não tinha dúvida que ia ser altíssima, né? Mas a gente precisa ver como os atletas vão estar amanhã para perceber ali as trocas que a gente vai ter que fazer, se tiver que fazer. Mas a partir de amanhã que a gente vai pensar no Vitória. Eu não consigo te adiantar nada agora. Esse é o técnico Rafael Paiva, que a cada jogo vem conquistando ainda mais a confiança dos torcedores. O Vasco, vale lembrar, tem um dado negativo, jamais venceu na Arena da Baixada com um gramado sintético, né? Mas vamos lembrar, né, Emerson, que o Vasco, sob o comando do Rafael Paiva, teve uma partida muito digna no Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o time perdeu por 1-0, mas o Hugo Moura foi expulso ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, mesmo com um jogador a menos, o Vasco foi para cima, teve até chance de empatar. Então o Rafael Paiva, e naquela ocasião, era o treinador Rafael Paiva, e era o segundo jogo após a saída do técnico Ramon Dias. Então ele sabe muito bem como montar essa equipe para surpreender o Furacão e conseguir a vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Tá certo, Emerson? Um abraço para você e para toda a galera ligada neste Bom Dia Gigante. Forte abraço. E todas as vezes que o Vasco joga, no dia seguinte, aqui no Bom Dia Gigante, tem análise exclusiva dele, Jean Faísca. E aí, Jean, conta pra gente todos os detalhes dessa vitória do Vasco, mais uma para cima do Atlético Paranaense por 2-1. Bom dia, Jean, salve! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E ontem o Vasco conseguiu uma importante vitória contra o Atlético Paranaense rumo a essa semifinal da Copa do Brasil. Todo vascaíno tem um entendimento que ainda falta muito. Agora, ter a vantagem para o jogo de volta é importantíssimo. E essa vitória ontem foi conquistada em cima de uma estratégia do técnico Rafael Paiva, principalmente nas substituições, uma estratégia seguida de coragem. O Vasco, que saiu atrás do placar no primeiro tempo e só depois que tomou o gol conseguiu de alguma maneira pressionar um pouco o Atlético Paranaense. Mesmo assim, o jogo terminou igual na última segunda-feira, na virada aí 1-0 para a equipe adversária. Na volta para o segundo tempo, o técnico Rafael Paiva procura, dentro da mesma equipe que saiu jogando, não fazer nenhuma alteração. Só que, infelizmente, uma das peças fundamentais para que esse Vasco possa ter êxito não estava numa noite boa, que é o Dimitri Payet. O que faz o Rafael Paiva? Promove a entrada do Jean Davi, a equipe principal, e saca o Payet, colocando aí uma dobradinha na frente, empurrando um pouco mais o Ryan próximo ao Verratti e deixando o Jean Davi trabalhando entre linhas. Algo fundamental que o Adson fazia como poucos e, infelizmente, ontem o Vasco não tinha ninguém para trabalhar entre linhas. E o Vasco chega ao empate numa jogada que começa com o Jean Davi, uma escorada do Ryan e um golaço do Pumita na gaveta, e depois, num lance de bola parada, o Hugo Moura, a lei do ex, a única lei que funciona no nosso país, acaba fazendo 2-1. Um jogo em que o Vasco, principalmente depois que tomou o gol, entra na partida e tem na velocidade os seus melhores momentos. Não foi um jogo que o Vasco teve posse e teve controle. O Jean Davi até entra para tentar melhorar isso. E principalmente, uma peça fundamental foi o Sforza,
que entra e começa a construção na primeira linha que o Vasco não tinha. Organiza a equipe de trás e o Vasco consegue chegar ao gol adversário em algumas oportunidades a partir da origem. E eu sempre bato nessa tecla, que a construção precisa começar sim pelos zagueiros, com qualidade. Infelizmente, nem João Vitor nem Maicon conseguiram aí nesses 2 jogos ser úteis nessa função. E como ponto negativo, a expulsão do João Vitor, que vai fazer muita falta mesmo no jogo de volta. Agora é foco no jogo contra o Vitória, mas mesmo assim, já pensando em alguns testes, em alguns ajustes para o jogo de volta contra o Atlético Paranaense. O Vasco precisava dessa vitória, mesmo com a vantagem mínima. Está vivo e muito vivo nesse confronto pela vaga à semifinal da Copa do Brasil. Fala galera, saudações vascaínas, aqui é o André da Casa do Fritz e a dica da semana é a truta, o prato típico da nossa região. Venha saborear diversos molhos para acompanhar a sua truta e para harmonizar, Chopp Pilsen, Casa do Fritz. Seja muito bem-vindo a Tornado Têxtil. Logo na porta você já encontra um amplo estacionamento. Trabalhamos com tecidos e aviamentos. Essa galera aí é nota 1000. Temos diversas cores e modelos. Temos rendas, elásticos e todo tipo de tecido. Tem a galera que facilita a forma de pagamento. E tem a entrega com qualidade e segurança. A cobertura do canal Atenção Vascaínos da partida de ontem aqui em São Januário foi completa. Na zona mista, quem esteve foi Marco Vasconcelos e ele conversou com um personagem importante dessa vitória do Vasco por 2-1 para cima do Atlético Paranaense. E ele vai trazer um material bem legal aqui no Bom Dia Gigante. Não é isso, Marquinho? Bom dia! Emerson Rocha, rapaziada do Bom Dia Gigante aqui no canal Atenção Vascaínos, que bom, né? Mais uma vitória de virada, claro, com muito sofrimento ontem em São Januário, e essa virada começou com um gol de empate, claro, marcado pelo Puma Rodrigues, lateral direito uruguaio, que nem é titular no time do Vasco, mas que teve que atuar na ausência do Paulo Henrique, que estava suspenso pelo 3º cartão amarelo nesse primeiro duelo pelas quartas de final contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Puma Rodrigues que teve muito trabalho durante o jogo, principalmente porque joga pela direita e teve que marcar o Canóbio, que é companheiro dele na seleção uruguaia, uruguaio também, teve muita dificuldade para isso, mas aos poucos foi crescendo no jogo, tecnicamente é muito bom. Antes até do gol de empate que ele marcou, com a ajeitada do Ryan e a finalização com o pé direito no ângulo, ele perdeu um gol no cruzamento do Hugo Moura, entrou pelo outro lado, pela direita, já dentro da área, por trás da zaga do Atlético Paranaense, não conseguiu desviar bem, mas depois um belo gol mais uma vez, tecnicamente, um jogador muito importante. E depois o Vasco conseguiu a virada, né, e leva essa vantagem para Curitiba. Paulo Henrique é o titular, deve retornar normalmente no próximo domingo contra o Vitória. Mas, Emerson, foi um jogo importante para o Puma Rodrigues, porque nessa semana tivemos, infelizmente, um fato lamentável aqui no futebol e atingiu o Brasil, porque em São Paulo o jogador esquerdo, o zagueiro do Nacional do Uruguai, faleceu depois de passar mal no jogo com o São Paulo pela Libertadores, ficou internado alguns dias e faleceu. O Puma Rodrigues jogou com o esquerdo 1 ano no Nacional do Uruguai. Aliás, o Puma veio para o Vasco contratado junto a essa equipe. E ele estava com uma camisa em homenagem ao companheiro, ao parceiro, amigo esquerdo, inicialmente na zona mista em São Januário. Falamos com o Puma Rodrigues, ele analisou, obviamente, a atuação, o gol que fez, mas também comentou, infelizmente, esse assunto que tomou conta do noticiário durante a semana, mas valeu como homenagem para o amigo esquerdo. Vamos ouvir o Puma aqui no BDG. Puma Rodrigues está aqui, autor do primeiro gol do Vasco, e inicialmente ele vai mostrar a camisa em homenagem ao esquerdo. Ó, força, família esquerdo. Puma que hoje estava com essa camisa antes do jogo, né, entrou, e agora vai falar com a gente aqui, ó, virando também, camisa 3. O Vasco fez várias homenagens desde o ocorrido, e o Puma está aqui para comentar isso. Diria que é um jogo especial para você, não só pela vitória, pela virada, pelo teu gol, mas por tudo que representou isso do teu companheiro. Sí, sí, muito especial, muito difícil la cabeza de un jugador después de que aconteça lo que aconteció con él, un compañero, un amigo, jugamos juntos, ten mismo empresario, y mandaba un pésame para la familia y amigos de él.
Como é que foi o gol? Queria que você contasse. Antes você teve até um lance que quase conseguiu numa invertida do Hugo. E aí o mais complicado, que a bola estava no alto, você coloca no ângulo. Sí, fue una jugada que eu faço muito cuando la bola está afuera, eu entro dentro de la área para finalizar. La bola ficó después que Ryan baja de peito, entonces una bola que quise chutar en ese canto, pero salió de encima y fue un golazo. Así que la verdad que muy feliz por el time que virou o jogo. Você não marcava há algum tempo aqui com a camisa do Vasco, né? Tava com saudade? Saiu no momento certo, você acha? Sí, eu acho que sí, un jogo muito importante, un jogo Copa do Brasil que a gente tem muito entusiasmo con eso. Ainda faltan 90 minutos, pero importante. Tava com saudade de marcar? Estaba un poquito, o último gol, hacía muito tempo, así que sí. A importância também da vitória nesse jogo. A gente sabe que havia todo um clima de muita animosidade por conta do que aconteceu segunda-feira. Uma coisa meio esquisita, enfim. E aí no final o Vasco consegue repetir a história do jogo passado. Saiu atrás, conseguiu a virada, festa da torcida. E agora mais importante ainda por ser Copa do Brasil. Como é que você avalia a relevância desse resultado e o que você acha que fez a diferença para a vitória hoje do Vasco? Eso es muy importante. O time está sacando algo de dentro que es muy importante para virar un jogo. Ya viene aconteciendo hace varios jogos que la gente viene virando, no puede acontecer más porque está en un momento que nos va a dar para virar un jogo, pero bueno, la gente tiene que trabajar, tiene que mejorar, tiene que hacer que no tomar un gol tan temprano o en el primer tiempo, para después salir el segundo tiempo y jugar con vontade como jugamos. Creo que es muy importante la gente también que acompaña el jogo todo para virar. Como é que foi a tua preparação para esse jogo, visto o ocorrido com o teu companheiro com esquerdo? Você já sabia da suspensão do Paulo Henrique, que vem sendo titular, e você entra num jogo tão importante, né, que é um mata-mata, com essa responsabilidade, consegue corresponder. Como é que foram esses últimos dias aí de preparação e a tua expectativa para o jogo? Difícil, la verdad difícil, me vengo preparando hace mucho tiempo para jugar. Bueno, Paulo Henrique está en un buen momento, así que tiene que aprovechar también. Pero bueno, la gente tiene que estar preparada siempre que toca entrar en un juego, hacer la cosa bien, intentar dar lo mejor para el time. Y bueno, difícil obviamente por la pérdida de izquierda. Vitória de virada, mais uma remontada do Vasco, a segunda seguida contra o Atlético. O que está acontecendo com a equipe assim? Por um lado bom, por um lado é bom que a equipe consegue reagir no meio da partida, mas por outro a equipe tem começado muito desligada. O que está acontecendo com o Vasco? Tem que trabalhar, acontece no jogo, vem acontecendo seguido, a gente sabe que tem que trabalhar para que isso não aconteça. Bom que o time vira o jogo também, é algo para valorizar muito, pero bueno, tem que trabalhar e seguir trabalhando para empezar ganando o jogo e que seguir ganando e não ter que sempre virar o jogo. Como é que foi encarar um Canóbio, que é um cara que você conhece, né, da seleção uruguaia, e que dá um trabalho enorme ali pelo teu lado? É um jogador muito bom, que eu conheço muito, jogamos junto na sub-20 de juveniles, así que, bueno, difícil também, los dos nos conocíamos mutuamente, é um jogo difícil para os dois. Esse então, o lateral direito, Puma Rodrigues, jogador que teve muito trabalho, um sacrifício, claro, para a marcação do Canóbio, sem o Adson, que ajudaria muito também naquele setor, mas se superou e tecnicamente participou de alguns lances importantes, como eu disse. O lance em que ele perdeu, o gol do cruzamento do Hugo Moura e o gol de empate do Vasco depois, a virada com o gol do próprio Hugo Moura em São Januário. Valeu, Emerson, abraço a todos. Boa sequência de BDG, tamo junto. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, um oferecimento do Supermercados Boa Sorte. E já tem a arbitragem para o jogo de domingo, Vasco e Vitória pelo Campeonato Brasileiro, jogo esse em Salvador. Quem vai apitar o jogo é esse cara aí, ó, Luiz Flávio de Oliveira. Olho nessa arbitragem para esse jogo entre Vasco e Vitória. E o Vasco volta a treinar hoje no CT Moacir Barbosa à tarde, treina amanhã, sábado pela manhã, e de tarde já viaja para Salvador para enfrentar o Vitória da Bahia nesse jogo pelo Campeonato Brasileiro. E o time sub-20 do Vasco vai jogar no domingo no Nivaldo Pereira contra o Sampaio Corrêa, que é o último colocado da Taça Guanabara. O Vasco, vencendo essa partida, conquista o primeiro turno do Campeonato Carioca Sub-20. Boa sorte para a molecada do Vasco, mais uma vez contando muito com jogadores importantes que podem um dia reforçar o time profissional. E esse quadro é um oferecimento do Supermercados Boa Sorte.
Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96 AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. E mais um recado aqui no canal Atenção Vascaínos da loja Pompador. A Pompador fica no Barra Square, na Barra da Tijuca, Avenida das Américas, 3.555. Vá lá na Pompador, compre relógio, perfume ou então uma joia. Acerte o presente para a pessoa que você gosta comprando na loja Pompador. A Pompador tem um Instagram e tem todas as promoções lá. @Pompador Barra Square, e fortaleça ainda mais essa parceria com o canal Atenção Vascaínos. E agora para tudo que você está fazendo, porque vai chegar Flávio Dias com detalhes importantes, já projetando esse jogo do Vasco contra o Vitória, até porque vai ter jogadores que vão voltar e podemos ter até a possibilidade do Vasco poupar alguns atletas. Quem traz os detalhes é ele, Flávio Dias. E aí, Flávio, conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Emerson. Bom dia para você e para todos aqueles ligados no Bom Dia Gigante. Virada a chave depois da grande vitória ontem, a primeira das duas que o Vasco tem que fazer contra o Atlético do Paraná para brigar para chegar à semifinal da Copa do Brasil. Domingo é Campeonato Brasileiro de novo, contra o Vitória da Bahia, jogo que o Vasco aqui no Rio venceu por 2-1. Rafael Paiva era o treinador, estava passando o bastão para o Álvaro Pacheco, que estreara depois naquele fatídico jogo contra o Flamengo. Esse jogo de domingo é um jogo muito importante por conta da colocação do Vitória. O Vitória é o primeiro na zona de rebaixamento. O Vasco não tem, na minha opinião, nenhuma preocupação grande em estar lá embaixo, até porque a fase é boa, faltam poucos jogos, mas é importante somar pontos. O Vasco hoje tem uma pontuação à frente, bastante boa, do Vitória da Bahia. Tem aí 9 pontos na frente. Precisa vencer para ficar ainda mais tranquilo, abrirá 12 dessa zona, o que provavelmente vai dar uma tranquilidade para que o Rafael Paiva e o restante do time possam pensar, claro, chegar aos 45 pontos, sapatinho, sem pensar muito em relação ao restante do brasileiro, é jogo por jogo. E acho que para essa partida, Rafael Paiva deveria dar uma segurada em alguns jogadores. Por exemplo, o Maicon, que é um jogador que vai ser muito importante no jogo lá em Curitiba, pelo jogo aéreo, pela sua imposição física, poderia dar uma segurada. O Léo deve jogar, acho que o Léo tem que voltar, de repente longe de São Januário, com mais tranquilidade, porque ele deve ser o zagueiro substituto do João Vitor no jogo de volta do dia 11 de setembro. João Vitor jogar, porque não vai jogar em Curitiba, e Léo formando a zaga. Volta com o Paulo Henrique na lateral direita para dar ritmo e esperar aí a situação de Coutinho e de David. Acho que o David até poderia, o Coutinho acho que é muito ainda prematuro, deveria se dar um tempo maior de preparação ao Felipe Coutinho. E testar opções para o lugar do Adson. O Ryan é um jogador que entrou bem, mas muda muito a característica de jogo do Vasco, porque não é um jogador de armação. O Ryan é um jogador mais de frente. Talvez testar o Jean no início do jogo, o Jean Davi, que entrou ontem, jogando um pouco mais pelo lado esquerdo, pode ser uma opção talvez. De repente colocar o Emerson Rodrigues jogando na ponta direita, que é uma posição que o Vasco também pode ter um extrema rápido. Enfim, talvez fazer algum tipo de alteração. Acho que Dimitri Payet deve ir para o jogo, Payet precisa jogar. Ontem estava muito abaixo daquilo, mas precisa ter jogo, precisa jogar, pegar esse tipo de partida é importante para ele. No restante, ver o que está acontecendo com o Matheus Carvalho, que não está bem, já não é o primeiro nem o segundo jogo que o Matheus Carvalho vem bem, fez 2 jogos muito ruins, talvez dá chance ao Esforza de começar o jogo, formando a dupla ali com o Hugo Moura. Enfim, é um jogo de observação, mas é um jogo importante, que o Vasco precisa usar para vencer. Acho que é bastante possível, aproveitando o desespero do Vitória, o Vasco tem que jogar para conseguir um bom resultado. Não estou aqui pregando
poupar jogadores, mas de repente um ou dois que vão ser importantes em Curitiba e também testar novas formações alternativas em função principalmente da ausência do Adson, seria uma boa oportunidade. Valeu, Emerson, um abraço, a gente se vê logo mais no Sextou. Tchau. Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações. E aí, torcedor, o que você achou da partida de ontem? Quem foi o craque do jogo? Gostou do resultado de 2-1 de virada? Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido pior? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. E você até agora não se inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo no canal. Aciona também o sininho de notificações, deixe o like nesse vídeo e compartilhe. Ajude muito a esse vídeo chegar a outros vascaínos. E também você siga o nosso segundo canal, o Ave Mais. O card está passando aqui em cima. Depois você pode ver o Acorda Vascaíno feito pelo Jean Faísca. Tá muito legal. Siga a gente nas redes sociais no @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e também no TikTok. Ajude o canal Atenção Vascaínos através do projeto LivePix. Tá vendo esse QR Code na tela? Passe o seu celular nesse QR Code, vai abrir um site, coloque o seu nome, a sua mensagem e a partir de R$3 você contribui com o trabalho que está sendo feito aqui no canal Atenção Vascaínos, trabalho sendo feito de muita qualidade. Domingo, Marco Vasconcelos estará em Salvador para acompanhar essa partida entre Vasco e Vitória, muito por conta da ajuda de vocês nesse projeto LivePix. E olha, para encerrar esse Bom Dia Gigante, eu vou colocar aqui um vídeo que fiz da arquibancada, tô até sem voz, porque ontem fiquei na arquibancada junto com a torcida do Vasco, acompanhando essa vitória por 2-1. Um vídeo dela, da torcida do Vasco, que foi ontem muito importante para o Vasco, para essa virada por 2-1. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui! O Vasco é o time da virada! O Vasco é o time do amor! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!